amados, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, não somente hoje, mas para todos sempre. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Querido, Deus tem me mostrado que eu não preciso ficar pedindo curtida nem compartilhamento, mas eu quero agradecer a cada um de vocês, né, que tem aí se interessado pelo conteúdo, que tem nos seguido, que está nos acompanhando, que está assistindo os vídeos. Muito obrigada, queridos. Olha, eu não sou psicóloga, pelo menos ainda não. Eu não tenho nenhum tipo de curso, mas eu posso dizer uma coisa, Deus está me preparando para essa área. Eu tenho pedido muito a Ele, na verdade já há anos, que Ele me dê condição, sabedoria para poder ajudar pessoas. Esse é o meu intuito aqui. E o Senhor tem me direcionado em tudo que eu preciso fazer. Então eu ainda não tenho, mas eu tenho buscado conhecimento que eu acho que é muito mais do que necessário, muito mais necessário do que qualquer certificado, do que qualquer faculdade, do que qualquer ensino humano, que é na palavra de Deus. E assim, Deus criou, né, a nossa mente, Ele criou a nossa alma, Ele nos criou, Ele nos formou, desde o ventre da nossa mãe nós somos formados por Ele. Então se tem alguém que nos conhece bem é o Senhor, né, querido? Então quando a gente busca sabedoria nele, quando a gente busca discernimento nele, Ele nos dá. Então veja bem, o que eu estou buscando em Deus é isso, me capacitar para ajudar pessoas. Porque ao longo da minha vida, eu fui carregando feridas na minha alma. E essas feridas me atrapalharam, principalmente no meu casamento. Porque, assim, é muito difícil você caminhar com alguém se você não estiver curado. Porque o tempo todo vem lembranças, traumas, as feridas começam a doer, elas inflamam, dá uma confusão danada dentro de nós. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como passar no deserto com Deus. Queridos, hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência com Deus no deserto. Porque, nossa, o que eu tô vivendo com Deus, assim, eu não tenho nem como explicar, mas Deus tocou no meu coração. E eu quero trazer um pouco disso para vocês talvez aí terem uma resposta de Deus. Às vezes vocês estão buscando, às vezes vocês estão aí no começo do deserto, ou às vezes vocês já estão há um tempo aí vivendo esse tempo de angústia. Talvez o seu cônjuge saiu, o seu filho, o seu irmão, algum parente, né? Às vezes você perdeu alguém, faleceu, e você está vivendo um tempo de perda na sua vida. O deserto, alguns desertos se referem também ao tempo de perda na nossa vida. Nem todo deserto é perda, tá, queridos? Nem todo deserto é perda. Tem deserto que é ganho e a gente não entende. Mas vamos lá, querido. Olha só, o meu processo de deserto, ele se iniciou, na verdade, antes do meu marido pedir o divórcio. O que que acontece? A gente estava caminhando, né? A gente estava conseguindo melhorar muita coisa no nosso casamento. Nosso casamento estava indo muito bem. Só que, como eu já disse em outros vídeos, eu sentia falta do meu marido. Eu sentia muita falta. Não só eu, mas as meninas também. E elas vinham reclamar comigo. Elas falavam: mãe, meu pai não dá atenção para nós. Meu pai só quer ficar no telefone. Eu não sei o que, essas coisas, né? Que eu não quero ficar falando dele, dos problemas dele aqui, não. Eu tô aqui para falar de mim e do que eu vivi com Deus. E aí, o que que aconteceu, queridos? Eu comecei a sentir uma carência muito grande, porque ao mesmo tempo que eu deixei ele fazer o que ele queria para evitar briga, discussão, eu me calei, eu fiz o que ensinam na igreja, né? Fica calada. Fica calada e deixa ele, porque Deus vai trabalhar nele lá. Não é bem assim. Não é bem assim. A palavra vai dizer: como andarão dois juntos se não entram num acordo?
E para você entrar num acordo, você tem que conversar. Você tem que ter comunicação, você tem que falar. E aí, o que eu fiz? Calei, fiquei calada. Eu falei, eu vou falar mais nada, porque eu não quero ficar brigando, eu não quero ficar discutindo, e eu não quero ficar pedindo nada, porque eu acho que ele já sabe. Então, pra que eu vou ficar falando? Só que aí, queridos, eu me calei. E Deus me fez do meu jeito. E o jeito que ele me fez é um jeito que eu preciso falar. Eu preciso sentar, conversar e resolver. Eu gosto de ser transparente. Não é brigar, queridos, mas é expor, pôr pra fora, jogar, não ficar retendo dentro de mim. Mas aí eu fui e guardei tudo dentro de mim. Ele não dava atenção, era aquela coisa, só procurava pro céu, né? Vocês sabem. E aí, queridos, eu fui me sentindo usada. Aliás, eu me senti assim durante os 12 anos do nosso casamento. Só que antes eu falava. E desse período de 1 ano e meio pra cá, depois que a gente casou no religioso, eu decidi não falar mais. Falei, não vou falar mais nada não, deixa pra lá. Deixa ele ir, deixa ele fazer. E olha só o que aconteceu. Eu me calei, deixei ele ir, deixei ele fazer. E o que aconteceu? Ele foi cada vez se afundando mais nos prazeres dele. Ele foi cada vez mais levado pelo desejo do coração dele, querido. Por isso, querido, que é muito importante você tomar muito cuidado com quem está te aconselhando, tá? E aí, o que aconteceu? Iniciou meu processo de deserto ali. Eu me sentia muito mal, muito triste. Eu caí numa depressão tremenda. E chegou um dia que eu chamei ele para conversar no final do ano passado. E eu falei com ele assim, olha, se você não tá feliz comigo, tudo bem, eu vou embora. E você pode viver a sua vida, entendeu? Eu não tô aqui para fazer ninguém feliz. Porque essa era a impressão que eu tinha, de que ele era mais feliz com as coisas lá fora do que comigo. Mesmo que eu me esforçasse, mesmo que eu fizesse tudo, nunca era suficiente. E aí, ele conversou comigo, ele falou, não, eu te amo, não faz isso, vamos tentar, vamos ficar juntos, não sei o que e tal. Beleza, fiquei. E isso foi em dezembro. Quando foi em fevereiro, eu tava ali observando ele e eu vi algumas coisas que não estavam legais, não estavam boas. E as pessoas incentivando ele a se afundar. E eu vendo e eu pensando, fica calada, porque falaram que é melhor você ficar calada. As pessoas interpretam muito mal a Bíblia, querido, muito mal. Elas levam a Bíblia para o entendimento delas. Foram lá em 1 Pedro, pegaram lá e falaram, fica calado, fala nada não. Ganha seu marido sem palavras. Tá bom. E aí, queridos, eu fui deixando calada, não falava nada. Ele saía, tudo bem, eu não falava nada, não questionava, não falava nada. E aí chegou um belo dia que nós fizemos o louvor num domingo, porque nós louvávamos a Deus no mesmo grupo, né, de louvor. No outro domingo, aliás, no sábado, era um aniversário da minha irmã. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente teve uma discussão breve, mas uma discussão. E aí, no domingo, eu tive que ir dormir em Belo Horizonte, porque na segunda-feira eu tinha médico, cedo. E quando eu voltei, tipo assim, no domingo a gente até conversou normal, só que na segunda-feira, quando eu cheguei, ele já me chamou pra conversar e falou, ó, a gente tem que conversar. Aí eu falei, se a gente tem que conversar, vamos conversar então, vamos resolver isso. E aí, queridos, foi onde começou. Ele me chamou pra conversar, ele falou, foi 1h30. E ele falando um monte de coisa, mas foi muita coisa. Tudo que vocês imaginarem, meu marido falou. Tudo, de ruim. E eu era culpada de tudo. Tudo. A culpa do nosso casamento estar ruim, a culpa da vida dele não ser o que ele queria, tudo era eu. Tudo era eu. E eu fui ouvindo calada. Até que chegou um ponto que o Espírito Santo falou comigo assim, sai, encerra a conversa. E eu falei, não, ele nunca fala nada, deixa ele falar.
Deixa ele pôr pra fora o que ele tá sentindo. Só que as coisas que ele falava não tinha nada a ver com o que a gente estava vivendo, com o nosso contexto atual, de 1 ano e meio pra cá. E eu ouvindo aquilo, eu fiquei chocada. Na hora, eu fiquei em choque. E o Espírito Santo me falando, a sua luta não é contra carne nem sangue. Sai, encerra a conversa. E aí, queridos, ele foi falando, e eu lá. E o Espírito Santo me falando e eu querendo ficar, porque eu queria ouvir o que ele tinha pra falar, porque meu marido ele sempre foi muito fechado, então ele não colocava as coisas pra fora. Então eu queria que naquele momento ele colocasse tudo pra fora. Só que ele foi falando muitas coisas que me feriu demais, vocês não têm noção. Doeu muito. E eu deixei, até que chegou um ponto que ele me chamou de uma coisa que não me agradou. E eu falei, que isso? Isso é mentira. Só que eu não prestei atenção no que o Espírito Santo falou comigo. A sua luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, o Espírito Santo já estava me alertando, a sua luta não é contra ele. Só que na nossa teimosia, na nossa desobediência, é onde vem a situação. E aí ele falou, 1h30 falando. E eu peguei tudo aquilo, aí chegou um momento que eu explodi. Eu falei com ele assim, o que você quer fazer então? Você quer o divórcio? Aí ele, quero. Eu falei, você quer o divórcio? Então eu vou te dar o divórcio. E aí se deu início ao meu deserto. Por quê, queridos? 99% do que o meu marido disse não era verdade. Não era o que nós vivíamos, não era o nosso contexto conjugal. E eu me senti muito culpada. Como eu disse, peguei aquela culpa toda pra mim. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Acabei com o meu casamento, acabei com a minha família e entrei no meu processo de deserto. 1 mês depois, querido, eu peguei Covid pela 2ª vez e eu quase morri de Covid. E eu ia no hospital e a médica, não, isso daí é só uma gripe. Não pedia um exame, não pedia nada. E no mesmo dia que eu fiquei doente, o cachorro do meu marido morreu, eu fiquei doente, minhas 2 meninas com febre, uma com dengue e a outra com uma infecção. Ela fez um exame e o médico falou, é uma infecção, mas eu não sei que infecção que é, porque ela não evidencia nenhum tipo de quadro, né, infeccioso. E aí, beleza, ou seja, todo mundo aqui em casa passando mal. E o meu marido já tinha saído de casa. E 2 semanas antes, ele teve chikungunya. Ele ainda estava dentro de casa. E na semana seguinte ele fez umas coisas. Foi onde a gente brigou. Ele chegou no ápice, assim. Ele conseguiu me fazer explodir mesmo. E ele fez umas coisas. Eu não fiquei feliz. Eu já estava infeliz, né, com tudo. E aí foi onde eu mandei ele embora. Ele foi embora. E na verdade, assim, querido, eu mandei ele embora, mas na verdade ele já tinha alugado casa pra ir. Não tô justificando, tá? Eu tava errada, mas ele já tinha alugado casa pra ir. Ele já tava programando tudo pra sair. Então, na verdade, eu só adiantei. Por quê? Porque ele tava me magoando muito, querido. Ele tava fazendo cada coisa aqui dentro. E falando com as meninas coisas. E aquilo me feriu muito. Chegou num ponto que eu parei na sacada da minha casa. A sacada da minha casa deve dar uns 5 metros de altura. E eu parei na sacada e eu falei, eu vou acabar com tudo. Eu vou me jogar daqui, chega. Só que na mesma hora me veio, sabe assim, um estalar. E eu falei, que isso, Deus? Que pensamento que é esse? Tá amarrado em nome de Jesus. Eu sou uma mulher de Deus. Eu já aceitei Jesus na minha vida. Eu não posso ter esse tipo de pensamento não. A minha vida é preciosa demais. Então, queridos, ou eu tomava uma atitude ao meu favor também, ou eu ia continuar naquilo ali. E as pessoas falam assim, se o seu marido tá dentro de casa, ele tá te machucando, vai orando, Ô, querido, pelo amor de Deus. Leiam a Bíblia, gente, se aprofunda na palavra de Deus, porque lá em 1 João mesmo vai falar que se for por pecado de morte, João vai dizer, eu nem aconselho que você ore, nem aconselho. Então vamos lá, querido. Aí, o que aconteceu? O meu marido vinha me tratando desse jeito, eu mandei ele embora, ele saiu e 1 mês depois, 2 semanas depois, eu peguei Covid, minhas meninas ficaram doentes, o meu carro dando problema, eu trabalho com o meu carro
E foi um problema atrás do outro. Eu me sentia como Jó, como se, sabe assim, eu estivesse perdendo tudo, igual o Jó. Eu falei, meu Deus do céu, e o pior, eu tava definhando. O Covid tava acabando comigo. Queridos, vocês não têm noção. Da primeira vez eu fiquei ruim por 3 dias. Mas no terceiro dia eu falei, que isso, Deus, não posso ficar assim não. Levantei da cama, fui limpar minha casa, fui fazer as coisas e melhorei. E dessa última vez, não. Foram 2 semanas agonizando. Eu não conseguia comer. Tudo que eu comia, bebia água, tudo eu vomitava. E eu trabalhando, porque se eu não trabalhasse, eu ia prejudicar os meus clientes, as pessoas que eu atendo. E eu achei que era só uma gripe. Até que na segunda semana, ali nos finalmente ali, eu fui no médico em Belo Horizonte e a médica fez o teste e deu que era Covid, né? Ela falou, é Covid, mas assim, de certa forma eu já tava me sentindo um pouquinho melhor. E aí ela falou que era Covid, que não tinha assim bem um remédio para me passar, mas que era para eu tomar muito líquido e ficar em repouso. Ficar em repouso, né, assim. E isso foi num domingo. E aí na terça-feira eu tava naquela situação. Eu acordava, trabalhava, voltava e dormia. Acordava, trabalhava, voltava e dormia. Esse era o resumo da minha vida nessas 2 semanas de Covid. Era o que eu conseguia fazer, queridos. E nisso, o meu marido ficou aqui. Porque como ficou eu, Bianca e Gabriela doentes, ele viu que ele veio enterrar o cachorro dele no dia que nós começamos a passar mal. E ele acabou ficando para nos ajudar. E aí, um belo dia, isso foi no domingo, eu fui no médico. Na terça-feira, eu já não estava aguentando mais. Eu não aguentava mais trabalhar e eu naquela situação e as meninas e ele me tratando do jeito que ele estava me tratando. E naquilo eu respirei fundo, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber água, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia fazer nada. E aí eu fui dormir. No dia seguinte eu acordei cedo, levei as meninas para a escola e quando eu voltei, eu falei com Deus, falei, Senhor, olha, o Senhor é o dono da vida, o Senhor me deu a minha vida e é o Senhor que pode tirar. Se esse mal é para a morte, me leva, porque eu não estou aguentando mais. Mas se o Senhor tem a intenção de me curar, Senhor, me cura, porque eu não aguento mais. Queridos, daquele momento em diante, eu levantei, eu fiz as minhas coisas e eu voltei ao normal, assim, eu melhorei, eu fui curada. Eu fiz a comida, eu voltei ao normal. E aí, quando meu marido voltou, ele olhou pra mim e falou assim, você tá melhor? E eu falei assim, tô. Ele, então tá bom, porque eu tenho que resolver minhas coisas. E foi embora. E beleza. Aí ali sim, eu entendi. Eu falei, realmente não tem jeito. Ele não quer mais ficar. E era uma dor, assim, indescritível. E o carro dando problema, as meninas recuperando, mas, né, e eu recuperando, e problemas na igreja, e problemas em todas as áreas que vocês imaginarem. Foi um tempo, assim, de perda em tudo que vocês imaginarem. Foi muito difícil. E aí, queridos, eu tentei primeiro, como muitos tentam, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo hoje. Claro que eu pedi a direção de Deus, e ele me disse, sim, pode fazer. Eu fui buscar primeiro aonde? Nas pessoas. Por quê? Porque Provérbios vai dizer que na multidão dos conselhos se encontra sabedoria. Pois é, queridos. Aí lá fui eu. Fui tentar pedir conselho para as pessoas. Eu não conseguia. Eu marcava com alguém, acontecia alguma coisa e não dava certo. Marcava com a pastora, não dava. Marcava com fulano, não dava. Sempre dava errado. E Deus não me permitia, queridos. Não me permitia conversar com as pessoas. Não, durante um tempo, ele não me permitiu. E aí foi onde eu falei, eu cheguei num ponto, querido, como eu já disse, que eu não conseguia lidar com a minha dor. Eu não conseguia me entender. Porque tinha dia que eu tava muito triste,
tinha dia que eu tava mais ou menos, tinha dia que eu tava com muita raiva, tinha dia que eu não queria ver meu marido pintado de ouro. E tinha dia que eu queria morrer. Era assim, querido. Tinha dia que eu queria pegar o meu carro, porque eu levava meu carro no mecânico, não resolvia. Levava o meu mecânico no outro mecânico, não resolvia. E tinha dia que eu queria jogar o meu carro da ribanceira. Eu vou mentir? Não. E queria me jogar junto. Então, eu vivi esse tempo. Nossa, querido, foi muito difícil lidar com isso. E aí um dia eu comecei a pesquisar no YouTube. Eu comecei a pesquisar e eu vi vídeos a respeito do luto pós-separação. E foi onde eu comecei a entender mais ou menos o que eu estava vivendo. E, queridos, eu não procurava meu marido não, tá? Porque tem muita mulher que fala assim, ai, mas ele saiu, eu vou procurar. Não, eu não procurei não. Eu não mandei mensagem, eu não liguei, eu não pedi para voltar, a não ser quando, em duas situações que aconteceram. Uma, quando ele ainda estava dentro de casa, eu conversava com ele e eu tentava entender o que realmente estava acontecendo para que ele não saísse. E uma outra situação foi num outro dia que a gente começou a conversar pelo telefone por causa de uma coisa que tinha acontecido lá, que as meninas viram na casa dele, as meninas não gostaram, elas chegaram aqui, me contaram e eu mandei mensagem pedindo para ele tomar mais cuidado por causa das meninas, para que as meninas não fossem mais feridas e machucadas com o que estava acontecendo. E aí ele começou a falar comigo que estava sofrendo muito, e a impressão que deu no que ele foi me falando é que ele não estava suportando o que ele estava passando, isso pelo WhatsApp. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fui lá na casa dele. Eu fui lá na intenção de ajudá-lo, eu fui lá na intenção de conversar, de dar um apoio para ele. E nesse dia eu falei com ele, falei, Rodrigo, volta. Ah, eu não queria falar o nome não, falei, mas todo mundo já sabe que o nome dele é esse, né? Ou pelo menos a grande maioria que tá acompanhando o canal. E eu falei com ele, falei, volta pra casa, vamos consertar os nossos erros, porque tanto eu errei e você também errou. Só que ele continuou batendo na tecla que você é uma péssima esposa, você isso, você aquilo. E aí, o que aconteceu? Voltei de novo pro fundo do poço. Eu tava começando a sair, porque eu comecei a buscar em Deus e eu voltei de novo para o fundo do poço, com as coisas que ele me falou. Então, primeiro, não procure o seu cônjuge que saiu em hipótese alguma. Deixa ele lá. Não vai atrás. Não procure. A não ser quando você já estiver num ponto aonde Deus e o Espírito Santo vão começar a falar com você para você fazer certas coisas. No começo, querido, você tá ferido e o Espírito Santo com certeza não vai te mandar ir procurar. Porque Deus, quando Deus começou a falar comigo, ele falou assim: viva a sua dor para não causar dor. E eu não vivia a minha dor, querido. Porque como eu tinha as meninas, eu trancava tudo dentro de mim, eu segurava, eu não chorava, eu ia trabalhar porque eu trabalho com crianças, então eu ia trabalhar e eu botava um sorriso no rosto para atender os meninos. E eu não vivia a minha dor, eu tranquei tudo de mim, dentro de mim. E outra coisa que eu aprendi na igreja: crente não sofre, crente tem Jesus e tem que ser feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Querido, sofra, chore, bota pra fora, não deixa ninguém te dizer o contrário. E chore aos pés de quem pode te ajudar, que é o Senhor. E aí, queridos, eu não seguia meu marido em rede social, eu excluí ele, eu não queria ver nada do que ele estava fazendo, nada. Não olhava nem status. Aliás, sabe o que eu fiz? Eu excluí o número dele. Só que, tipo assim, como eu sei o número dele de cor, quando eu precisava falar, eu ia numa conversa entre mim mesma ali, que eu deixava ali, e aí eu entrava no número dele, mandava mensagem. Pronto, eu não tinha acesso a nada da vida do meu cônjuge. Não procure saber nada. Deixa ele lá. Você precisa cuidar de você. Você precisa agora olhar para você, querido.
Você pode orar pelo outro? Pode, querido, se for do jeito certo. Se não for, nem ora. Ah, mas a palavra de Deus vai dizer que nós não sabemos como orar. Não sabemos. É por isso que nós devemos primeiro buscar em Deus e devemos buscar no Espírito Santo, porque quem intercede por nós é Ele, com gemidos inexprimíveis. Então, se você está chorando na sua casa, Ele está gemendo por você com gemidos inexprimíveis lá no céu, falando com Deus, pedindo para Ele resolver, para Ele te ajudar, para Ele estender a mão. E aí, queridos, foi muito difícil. Nosso Deus, muito difícil. E nesse meio tempo, aconteceram algumas outras coisas que eu vou deixar para outro vídeo, para esse vídeo também não ficar muito extenso. Mas assim, aí depois de uns 3 meses, 4 meses, Deus me permitiu falar com algumas pessoas. Algumas pessoas me aconselharam em coisas que me ajudaram, outras não. Outras, a maioria, só me machucou mais. Sabe por quê? Porque me davam conselhos religiosos. Conselhos que eu acho que nem eles têm noção do que eles estão falando, sabe? E doeu muito. E naquilo veio, ministério de louvor. E eu querendo dar o meu melhor para Deus, eu não conseguia, porque eu não conseguia ter ar para cantar. E eu fiquei, até hoje eu tô assim, eu não consigo ter ar suficiente para cantar. Mas eu queria dar o meu melhor louvor, eu queria dar o meu melhor para Deus. E eu encontrava meu marido na rua, meu marido me rejeitava, me repudiava, me tratava com ignorância. Porque a gente trabalha no mesmo ramo, então a gente se encontrava. Não porque eu procurava ele, mas porque a gente se encontrava. Como eu disse, eu não mandei mensagem, eu não procurei, eu evitava o máximo. Tinha hora até que eu tentava mudar o meu caminho para não encontrar ele, querido. Na cabeça dele era infantilidade. Na minha cabeça eu estava guardando o meu coração. A palavra de Deus vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E era o que eu estava fazendo. Eu estava guardando o meu coração. Porque se eu encontrava com ele, ele me maltratava e ele nem percebia. Porque quando a gente conversava, quando ele vinha buscar as meninas, eu falava com ele, porque você está me maltratando. E ele, não, nada a ver. E eu falava, sim, você está. E só via aqueles que realmente observavam, que eram os que estavam de fora, as meninas, eu. Ele não via. E aí, o que eu quero trazer para vocês hoje? Primeiro, deixa ir. Deixa ir. Não procure. Não mande mensagem. Não procure saber. Deixa ir. Segundo, procure se curar. Como eu vou me curar? Em Deus. Na palavra de Deus. Somente quando eu comecei a buscar na palavra, quando eu me entreguei, que eu comecei a fazer meus devocionais todos os dias, que eu orava, eu clamava, eu chorava aos pés do Senhor, foi que eu vivi a cura. Eu buscava nas pessoas, mas não dava, querido, não dava. Sabe por quê? Porque a pessoa vai te aconselhar mediante aquilo que ela viveu. E nem todo mundo viveu um divórcio. E muita gente que viveu um divórcio não viveu o que você está vivendo. Então, querido, busque em Deus, porque Ele sabe o que você está vivendo. É Ele que vai poder te ajudar. Terceiro, cuidado com a religiosidade. Cuidado. Por isso que você tem que buscar em Deus. Porque quando você estiver lendo a Bíblia, você vai saber se aquele conselho está vindo de Deus ou se aquele conselho é plena religiosidade. Algo que a pessoa aprendeu dentro da doutrina que ela segue e ela está te aconselhando dentro daquilo que ela aprendeu. Ela está fazendo por mal? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes ela está fazendo porque foi o que ela aprendeu, ela acha que é o certo. Quarto, viva a sua dor. Viva, chore, bota pra fora, deixa sair, não tranca nada dentro de você. Tá com raiva? Viva a sua raiva. Tá triste? Viva a sua tristeza. A palavra de Deus vai dizer que a gente não deve deixar
o sol se pôr e a gente ir dormir irado. Então, querido, para você não dormir irado, você tem que viver isso. Vive, põe para fora, deixa sair. Claro que não do jeito errado, né, querido? É dentro da palavra de Deus. Então, viva a sua dor. Viva o momento que você está vivendo. Quinto, extraia o melhor desse processo. Como assim? Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Dói muito, demais. Parece que está te quebrando em pedaços. Parece que você está sendo estraçalhado. Mas Deus, Ele não faz remendos. Então Ele está encerrando aquele vaso que não estava bom. Ele está dando um fim naquele produto ali que foi totalmente corrompido, que foi totalmente sujo. Ele está tirando aquilo ali tudo e Ele está fazendo de novo. Então Ele vai tirar tudo que está tudo de ruim de dentro de você e Ele vai colocar coisas novas. Ele vai te purificar e eis que Ele faz novas todas as coisas. Ele vai fazer tudo novo, querido, tudo novo, do zero, se você permitir. Então, querido, o deserto não é um tempo fácil, não é dizer que vai ter tempo que você vai querer desistir. Vai ter tempo que você vai achar que Deus não está do seu lado, vai ter tempo que você vai olhar e que você vai voltar lá no começo, vai se culpar de novo, mas tem uma coisa, quando você colocar Deus à frente, você vai viver tudo isso, mas o Senhor, Ele vai estar ali com você e Ele vai te dar a palavra que você precisa para você enfrentar dia após dia. O deserto, ele vai fazer parte da nossa vida em várias situações e nós precisamos aprender a lidar com ele. Nós precisamos aprender a passar pelo deserto com Deus. Por que o deserto de Jesus foi bem sucedido? Porque ele passou com Deus. Por que o deserto de Israel não foi bem sucedido? Porque eles passavam com Deus, porém, eles não deixavam Deus fazer conforme a vontade dele. Eles sempre murmuravam de alguma coisa. Então, queridos, nós temos que aprender a passar o deserto da maneira correta e extraindo o melhor que ele tem para nós. E qual é o melhor? A palavra. Quando Satanás chegou para confrontar Jesus, ele veio com um versículo confrontando Jesus. Ele não pegou um capítulo inteiro. E isso foi uma coisa que Deus falou comigo no meu processo de deserto. Por quê? Na igreja que eu frequentava, quando chegava no final do culto, o pastor falava assim: se Deus é por nós e a igreja, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E eu falava assim: eu é que não vou falar isso. Que isso? Pelo amor de Deus. A gente tem que ler a Bíblia, examinar o contexto para não criar um pretexto. Só, querido, que, olha só, o que aconteceu com Jesus? E isso foi algo que Deus me revelou no meu processo, tá, querido? Como eu disse, Deus me libertou de muita coisa que eu tinha dentro de mim. Nossa, muita coisa que eu não acreditava, muita coisa que eu me fechei, muita coisa que estava errada. E aí, um dia eu orei e Deus, no meu devocional, falou sobre isso comigo. Ele falou assim: por um acaso, quando Jesus foi confrontado por Satanás, ele respondeu com um capítulo todo? Não, ele respondeu com um, ou às vezes nem com um, com meio versículo. Porque toda a minha palavra é útil. Ela é útil. E ela é como espada de dois gumes. E foi assim que Jesus venceu. E é assim que você vai vencer o seu deserto. Através da palavra de Deus. E se você era como eu, que se prendia, que quando o pastor falava lá, não sei o que, eu que não vou falar esse versículo, desprenda-se disso. Toda a escritura, 1 Timóteo vai dizer que toda a escritura é útil para o ensino, para a correção, para a nossa vida, querido, toda ela. Até uma vírgula que está lá. É por isso que Deus vai dizer que ai de quem tirar uma vírgula de lá.
Então, queridos, que esse vídeo ajude você a passar pelo seu deserto. Se no mais você precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição, estou aqui para te ajudar. Estou gravando esses vídeos para isso. Não é para ficar expondo a minha vida, não é para ficar falando não. É para trazer a verdade dentro da palavra de Deus, mas é também para te ajudar. Porque Paulo vai dizer que o Espírito nos consola nas nossas tribulações, para que nós possamos consolar os nossos irmãos nas tribulações que eles estão vivendo. Eu vou deixar o meu e-mail, se você quiser, me chama no e-mail para a gente poder conversar. E tem o meu Instagram, querido. Se você quiser me seguir lá, eu coloco os meus devocionais lá. Não são todos, porque tem devocionais que Deus vai falar comigo. É pra mim, é único e exclusivo pra mim, pro momento que eu tô vivendo. E tem devocionais que eu posso gravar e eu vou colocar lá. E eu tenho certeza que ele vai ajudar você a passar por esse processo. Tá bom, querido? Então eu vou deixar na descrição do vídeo pra você poder me seguir lá se você quiser. Querido, eu não tô preocupado com quantidade de seguidores. Aliás, eu não tô preocupada com monetização do YouTube. Não estou preocupada com isso. O que eu quero é te ajudar. O que eu quero é te ajudar. E eu tenho, querido, buscado conhecimento bíblico e também, né, o conhecimento psicológico, enfim, um conhecimento que eu consiga realmente te ajudar. Tô buscando, querido, tô me aprofundando. Não sou melhor do que ninguém. Nunca quero ser, não quero ser. Eu sei que eu não sei mais do que você. Eu sei que eu nunca vou ser maior do que você. E não quero. Porque Jesus vai dizer que nós viemos para servir. E Jesus vai dizer que nós devemos ser menor do que o nosso irmão, sabe? Que a gente tem que se diminuir. Então, assim, eu tô trazendo para vocês o conhecimento daquilo que Deus me permitiu adquirir. Mas eu não desejo ser melhor do que ninguém. Nem mais santa do que ninguém. Não desejo. Eu desejo que a minha experiência alcance a sua vida com a palavra de Deus e você seja restaurado e transformado em nome de Jesus. Amém, queridos? Que esse vídeo te ajude. E essa semana nós vamos falar sobre os filhos, mediante a palavra de Deus. E eu vou te dar também algumas dicas de como ajudar os seus filhos a passar pelo deserto. Então acompanha. Provavelmente essa semana eu vou gravar vídeos a semana inteira para trazer para vocês o máximo de conhecimento possível. Até porque Jesus está voltando e não há tempo a perder. A gente não pode perder tempo. E se seu cônjuge saiu, existem pessoas que ficaram aí com você. Às vezes o seu filho está aí precisando de você. Às vezes a sua mãe mora com você, seu pai, sei lá. Então você precisa estar curado para ajudar eles. E eu quero te ajudar nesse processo de cura. Eu quero te ajudar nesse processo de libertação. Amém, queridos? Então, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus não quiser, até quinta, até sexta, até o dia que Deus me permitir estar aqui. Que esse vídeo possa alcançar o seu coração e te ajudar no nome de Jesus. O deserto não é fácil, mas creia, querido, que quando você se entregar totalmente, Deus vai mover o sobrenatural na sua vida. Ele vai te refazer. Ele vai te levar para o plano original dele. E aí você vai começar a reviver as promessas que ele tem para você. Porque ele tem muitas promessas. Muitas promessas. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.